Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos passar para esse momento da palavra do Senhor. Antes eu só queria reforçar com os irmãos um convite. No próximo sábado nós vamos estar na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista em Ouro Branco, onde vai estar acontecendo um encontro das juventudes batistas da região histórica. Então nós vamos ter ali algumas bandas, o pastor William. Vai ser um evento muito animado, muito alegre. Nós vamos mandar lá no grupo da igreja, para as pessoas que tiverem interesse de participar, para a gente se organizar em carros. Então eu peço que os irmãos já coloquem esse compromisso na sua agenda. No próximo sábado à noite, primeira Igreja Batista em Ouro Branco, para a gente celebrar junto ao Senhor esse momento. Amém? Eu acredito que algum dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, assim como eu, já deve ter ouvido por algumas vezes, ou por pelo menos uma vez, alguma mensagem, alguma pregação, algum relato a respeito da parábola do filho pródigo. E acredito também que existam algumas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de talvez ouvir algo a respeito dessa parábola, uma mensagem a respeito desse filho ou desses filhos e também desse pai. Nessa noite, para aqueles que já tiveram a oportunidade, será mais uma. Para aqueles que não tiveram, será a primeira vez. Mas eu confesso para os irmãos que de todas as vezes que o Senhor já me permitiu falar da parte dele, seja com a igreja ou em qualquer outro lugar, nada mexeu tanto comigo quanto essa palavra dessa noite. E a minha oração na minha casa era para que essa palavra encontre no seu coração destino como ela encontrou no meu. E que ela tenha poder para transformar a sua vida, como ela teve poder para transformar a minha, no pouco espaço de tempo em que eu a coloquei em prática. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler o versículo 16 do capítulo 15. Desculpa, o versículo 32 do capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 32. Quem encontrou, fique de pé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O pai respondeu: Filho, você não entende. Você está comigo há tanto tempo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito conduza tudo o que for falado em direção aos nossos corações e que essa palavra tenha poder para transformar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse momento seja unicamente inspirado por Ti, Pai. E que possamos, Senhor, sair daqui completamente edificados. É no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Esse versículo que nós lemos, para quem não conhece, ou para aqueles que já ouviram, ele é parte da história do filho pródigo. A história do filho pródigo é uma parábola em que Jesus ele vai contar a história de um pai que tinha dois filhos, o mais moço, o filho mais jovem, o filho mais novo e o filho mais velho. Um desses filhos, o mais novo, ele chega para o pai e fala: Pai, eu quero aquilo que me pertence na sua herança. Eu quero parte da sua herança. O pai não pensa duas vezes, entrega aquilo que o filho pede em suas mãos. E a Bíblia vai relatar que esse filho sai em direção a terras estrangeiras e começa a gastar tudo aquilo que o pai entregou nas suas mãos de forma pecaminosa. Começa a colocar todo aquele dinheiro, todos aqueles bens, naquilo que não é lícito. E esse filho começa a sofrer as consequências daquela vida perdida que ele estava levando. A Bíblia vai dizer que, em certo momento, esse filho começa a cuidar dos porcos de um fazendeiro. Ele já não tinha mais o que comer, ele já estava vivendo como um mendigo. E, ao olhar para a comida dos porcos, esse filho tem a vontade de comer aquela comida, porque havia fome, ele não tinha mais o que comer. A Bíblia vai relatar, então, que esse filho cai em si, e ele se lembra que na casa do seu pai, lá na fazenda, até os empregados de seu pai têm 3 refeições ao dia. E aí ele pensa: é melhor eu voltar para a casa do meu pai. E aí ele monta
um argumento para que quando ele encontrasse com o pai, ele pudesse dizer, e ele diria: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. E dessa forma ele decide então voltar para a casa do seu pai. A Bíblia vai relatar que o pai, quando o filho ainda estava bem longe, avista esse filho, corre ao seu encontro, abraça esse filho, pede a seus empregados que coloquem o anel no seu dedo, a capa nos seus ombros, e começa assim então uma grande festa, a celebração pelo retorno do filho que estava perdido. O irmão desse filho, mais velho, no momento dessa festa, estava no campo trabalhando. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer que ele escuta o som da festa, o agito dos empregados dançando. E curioso, ele pergunta o que está acontecendo. E alguém lhe diz: seu irmão voltou, está acontecendo uma celebração. Aquele filho de imediato fica indignado. Mas como pode? Ele pergunta para o pai: pai, você nunca fez uma festa por mim, mas por esse filho que gasta todo o seu dinheiro, você tem feito uma festa, celebrado. E o pai diz: olha, esse meu filho, esse seu irmão, ele estava perdido. Ele foi achado. É momento de celebrarmos. É momento de nos alegrarmos. E baseado nessa história, o Senhor me ensinou algumas lições extremamente preciosas que podem mudar as nossas vidas e transformar os nossos dias se nós aplicarmos cada uma delas. E a primeira dessas lições, ela se encontra no versículo 11, quando a Bíblia vai dizer que o mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que brifar a Deus nos levará para um lugar de dor, sofrimento e angústia. Brifar a Deus é nortear Deus. Brifar a Deus é querer dizer para Deus o que fazer. Brifar a Deus é querer dizer para Deus como fazer. Brifar a Deus é dizer: Senhor, eu quero dessa forma, nesse momento, dessa maneira, desse jeito, naquele lugar, como se nós tivéssemos essa capacidade de dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer, a hora que Ele precisa fazer, ou como Ele tem que fazer. E nós não temos essa capacidade. Como se fôssemos nós que determinássemos as coisas, ou como elas devem acontecer, ou quando elas devem acontecer. E nós não temos essa capacidade. Engano nosso pensar dessa forma. Quando nós pensamos andar por nós mesmos, segundo a vista dos nossos próprios olhos, com toda certeza, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com tremenda frustração. E é por isso que nós precisamos entender que vivemos para Deus e para a glória de Deus e necessitamos da presença de Deus e da coordenação de Deus nas nossas vidas em todo o tempo, para que andamos segundo aquilo que Ele diz, segundo a sua vontade, segundo os caminhos que Ele aponta. Não é à toa que o Senhor manda colocar de tudo na arca. O Senhor diz para Noé: olha, eu vou permitir que você construa um barco de 133 metros de comprimento, um barco de 26 metros de largura, um barco de 3 andares, com cada andar possuindo 3 metros de comprimento, uma janela de 44 por 44 centímetros e uma porta de 7 metros. Mas o Senhor não permite Noé colocar nesse barco volante, timão, vela, remo, porque a direção quem dá é Deus. O caminho quem aponta é Deus. É Ele quem determina para onde o barco vai, de onde o barco vem, por onde esse barco vai navegar. Esse barco não tinha método de direcionamento, porque quem direcionava é o próprio Deus. E nós precisamos entender isso, que quem dá direção para as nossas vidas é Deus. Quem diz para onde nós temos que ir é Deus, o que nós temos que fazer é Deus, quando nós temos que fazer é Deus, como nós vamos fazer é Deus. E vivendo dessa forma, pode ter certeza que nós não nos frustraremos e não sofreremos. Porque estamos andando segundo aquele que conhece todas as coisas e, sobretudo, a nós mesmos. Foi Ele quem nos criou. A gente quer dar direção, a gente quer falar para Deus o que Ele tem que fazer, a gente quer assumir um controle de algo que não é nosso. A gente quer controlar algo que a gente não tem a mínima condição de assumir o controle, que é a nossa própria vida, por incrível que pareça. Nós não temos essa capacidade. E nós precisamos de Deus para nos nortear, para nos guiar, para nos mostrar qual é o caminho, por onde devemos andar. Ele precisa ser o coordenador das nossas vidas, para que a gente não se decepcione, para que a gente não sofra, para que a gente não viva angustiado.
A segunda lição que eu aprendo nessa noite, ela se encontra no versículo de número 12, quando o pai ele diz para o filho, o pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Eu confesso para os irmãos que algo sempre me chamou a atenção nessa parábola. Eu estava comentando com a Paula que essa parábola, eu li ela muitas vezes, muitas vezes eu já li essa parábola, porém eu nunca tinha visto algumas coisas que o Senhor me mostrou dessa vez. E todas as vezes que eu lia essa parábola, algo que eu não entendia e que às vezes eu nem aceitava, é o fato do pai ter dividido a herança com os filhos ainda vivos. Isso não entrava na minha mente, por que o pai dividiu a herança? Eu ainda não sou pai, mas para quem já é, o pai conhece muito bem o filho, e ele sabe que se ele entregar certas coisas na mão de determinado filho, ele sabe qual a consequência aquilo vai ter. E é por isso que, por inúmeras vezes, os pais dizem não, porque ele sabe que talvez o filho não está preparado para aquilo naquele momento, ou porque ainda o filho não aprendeu o que precisa ser aprendido para ter aquilo naquele determinado momento. Eu entendi isso no meu relacionamento com meu pai. E é interessante que o não, ele sempre foi discipulador. O não, ele sempre foi pedagógico. Todos nós aqui já escutamos alguns não na vida. E isso nos ensinou muitas coisas. Talvez de imediato a gente fica aborrecido, chateado. A gente não aceita porque a resposta que a gente espera ouvir é sim. Mas quando a gente cai em si e reflete um pouquinho, a gente entende como aquele não foi precioso naquele determinado momento. Como aquele não foi fundamental para que a gente não errasse, para que a gente não falhasse. Porém, aquele pai, ele não diz não, ele diz sim. E é interessante que a versão da Bíblia que eu estou utilizando nessa noite, ela vai dizer que esse filho, ele tinha um estilo indisciplinado e esbanjador. Então, esse pai conhecia o filho que tinha. E ele sabia muito bem que se ele entregasse na mão do filho aquilo que o filho pedia, a consequência seria exatamente essa. E a segunda lição que eu aprendo nessa noite é que o sim, ele também é pedagógico. O sim, ele também é intuitivo. O sim, ele também é educativo. Sabe, irmãos, o pai deixou ao filho receber aquilo que ele queria, porque o pai sabia que ele aprenderia daquela forma que precisava ser aprendido. Ele poderia sim ter dito não, mas qual seria a consequência? Talvez aquele filho se rebelasse, saísse de casa e dessa forma jamais voltaria. Mas conhecendo o filho, o pai diz, você quer? Toma, leva. E eu tenho certeza que você vai voltar porque eu te conheço. Você não vai conseguir controlar isso. Você não vai ter controle sobre isso. E você vai voltar para a minha presença. Sabe, irmãos, quando nós nos movemos sem concordar, isso se chama lealdade. Porém, quando nós nos movemos somente quando nós concordamos, isso se chama conveniência. O pai foi leal ao pedido do filho, como um pai sempre é leal ao seu filho. Mas ele só agiu assim porque ele conhecia o filho. E ele sabia que o filho retornaria para casa, porque ele não conseguiria lidar com aquilo que ele estava pedindo. Nem sempre nós estamos prontos para receber de Deus aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Nem sempre nós temos a capacidade de administrar aquilo que nós pedimos para Deus. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as orações que nós fazemos. Às vezes pedimos, e não é para aquele momento, ou aquilo não é para as nossas vidas. E o Senhor, então, permite que aquilo aconteça, para a gente aprender que nós não estamos preparados, que não é o momento, que não é a hora, que não é o lugar, que não é dessa forma, que não é dessa maneira. E aí nós aprendemos e voltamos de imediato para a presença de Deus e pedimos, Senhor, desculpa, realmente, não era para esse momento, Senhor, ou nem era para a minha vida. Eu aprendi algo muito importante nisso, irmãos. É melhor uma porta que Deus fecha do que uma porta que Deus nunca abre. Nós precisamos entender isso. É muito melhor uma porta que Deus fecha do que uma porta que Deus nunca abre. Quando nós entendemos isso, nós começamos a lidar com as coisas de uma forma tão madura e tão preciosa e paramos de sofrer por conta de coisas tão pequenas que às vezes nós estamos sofrendo. A terceira lição que eu aprendo nessa noite é que ceder às necessidades momentâneas vai nos levar ao fracasso, à infidelidade e à frustração. Vai nos deixar angustiados. Se tem algo que a Bíblia nos ensina do início ao fim, é que ceder à necessidade do momento faz com que a gente sofra. Exemplos: o filho pródigo.
Ele queria de imediato a herança. O pai deu. Ele sofreu por conta disso. Esaú estava com fome e, no momento da necessidade, trocou o direito de primogenitura por conta de um prato de lentilhas. Sofreu. Judas cedeu à necessidade, ele queria o saco de moedas e sofreu. Davi, ele não resistiu a Batseba, cedeu à necessidade e sofreu. Porém, Jesus nos mostra que, ao vencer a necessidade, nós nos tornamos mais do que vitoriosos, porque o diabo, por inúmeras vezes, o tenta, mediante as necessidades que ele sentia no momento. E ele resiste a todas elas e mostra para nós que é importante nós resistirmos às necessidades que nós temos nos momentos, para que a gente tenha vida longa na presença de Deus, para que a gente tenha vida farta na presença de Deus, para que a gente aprenda coisas importantes na presença de Deus. Entende, irmãos, quando nós cedemos à necessidade do momento, nós podemos dizimar o nosso futuro. Nós podemos acabar com o nosso presente. E nós podemos gerar marca nos nossos passados, que todas as vezes que nós olharmos para trás, aquilo vai nos fazer sofrer. É por isso que a gente precisa decidir se a gente vai viver segundo os propósitos que vêm do céu ou segundo as necessidades que gritam na terra. Porque se a gente for viver pelos propósitos, todas as nossas necessidades, elas vão ser supridas por Deus. Mas se a gente for viver pelas nossas necessidades, em algum momento das nossas vidas, ela vai nos roubar dos propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então nós precisamos fazer uma escolha. Ou viva pelo propósito, ou viva pela necessidade. Mas pode ter certeza que se você viver pela necessidade, você vai sofrer. Você vai se amargurar. Você vai se desanimar em algum momento da vida. A quarta lição que nós aprendemos nessa noite é que o irmão mais velho, ele entra nessa história com um papel tão importante. E aqui também nós aprendemos algo tão precioso. E essa quarta lição, ela vai nos dizer que às vezes nós estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Deus. Entristecido pelo que Deus tem feito na vida dos outros e esquecendo aquilo de maravilhoso que Ele tem feito na nossa. Talvez essa tenha sido a lição mais dura de todas as que o Senhor me ensinou através desse texto. Sabe, irmãos, porque se há algo que me chama a atenção nesse texto é o que a história conta sobre esse filho mais velho. O problema do filho mais velho não é o retorno do irmão. O problema do filho mais velho não é o irmão ter gasto aquilo que o pai entregou na mão dele. O problema do irmão mais velho não é o pai ter dividido o que dividiu entre os dois. Esse não é o problema do irmão. Isso para ele tanto faz. O problema do irmão mais velho é o pai ter feito uma festa para ele. A Bíblia vai dizer que quando ele escuta o som e percebe que todos estão dançando, ele diz para o pai, mas você nunca fez uma festa dessas para mim. Você nunca me permitiu reunir com os meus amigos para celebrar. E para ele você faz uma festa? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que às vezes nós estamos olhando para aquilo que Deus tem feito na vida dos outros e esquecendo aquilo de maravilhoso que Ele tem feito na nossa. Às vezes Deus tem feito coisas tão grandiosas nas nossas vidas, mas nós estamos tão longe dEle que nós não percebemos. E achamos que tudo que Ele faz na vida do outro é muito maior do que aquilo que Ele faz na nossa. E nós sofremos por isso. Quando, na realidade, o Senhor tem feito inúmeras coisas grandiosas, maravilhosas, das quais nós nem merecemos, mas nós não conseguimos perceber. Uma outra coisa que eu aprendo, e como eu disse nessa lição, às vezes nós estamos tão perto de Deus e, ao mesmo tempo, tão longe. Perto no sentido de estar presente na casa de Deus. Perto no sentido de cantar canções que agradam a Deus. Perto no sentido de congregar com pessoas que são amadas por Deus. Mais longe quando nós falamos de relacionamento, de intimidade, de contato com Deus. Sabe, de entrega, de nível de entrega. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele começa com a parábola da ovelha perdida, ele passa em seguida para a parábola da moeda perdida, e ele chega na parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida vai contar a história de uma ovelha que se perdeu, um animal de rebanho que se perde. E eu pergunto para os irmãos, quando um animal se perde, ele se perde dentro ou fora da casa? Fora da casa.
Porém, é interessante que todo animal de rebanho que se perde, ele tem consciência de que está perdido. Em seguida, a Bíblia vai contar para a gente a história da moeda perdida, a dracma perdida. E essa moeda, ela se perde dentro ou fora da casa? Dentro da casa. Um objeto inanimado que agora está perdido dentro da casa. Então, nós temos o exemplo de alguém que está perdido fora, mas que tem consciência de que está perdido. E temos o exemplo de alguém que está perdido dentro, mas não tem consciência de que está perdido. E em seguida, Jesus conta a história do filho pródigo, que na verdade é a parábola dos filhos pródigos. O pródigo é aquele que está perdido fora, mas ele tem consciência de que está perdido. Quando alguém chega para ele, ele fala, olha, eu estou na prostituição, eu estou fazendo tudo aquilo que é de errado, mas eu sei que eu preciso voltar para a casa do pai. Eu sei que tem um pai me esperando de braços abertos. Em algum momento eu vou voltar para a casa do pai. Mas o filho mais velho é aquele que está dentro da casa do pai e não tem consciência de que está perdido. Nós precisamos amadurecer a ideia de que não é porque nós ocupamos um banco de igreja que nós estamos salvos. Nós precisamos trabalhar. A santificação, ela é uma vida diária, ela se conquista diariamente, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos estar em intimidade com Deus, nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus, e isso exige coração contrito, humildade, espírito reto, dependência, renúncia. Se nós não abrirmos mãos dessas coisas, é impossível viver um relacionamento com Deus, verdadeiramente, genuíno, poderoso, e que vai gerar em nós experiências significativas para que a gente vença toda espécie de batalha, armadura ou qualquer outra coisa que sobrevenha sobre nós. Precisamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Precisamos transformar a nossa vida com Deus. Para quem está lá no grupo, eu mandei um folderzinho, e no folder estava escrito, você ainda se lembra? E a Paula, ela me perguntou lá em casa, Renan, mas você lembra de quê? Eu falei, aí você tem que ir no culto para você saber. Sabe, irmãos, é se lembrar do caminho. Porque às vezes o caminho está ali, mas a gente não consegue enxergar. O pai está lá com os braços abertos, mas a gente não consegue perceber. O pai já está avistando a gente, mesmo que a gente está tão longe, mas a gente não consegue enxergar o pai. E é interessante que a Bíblia fala que quando esse filho cai em si, ele se lembra de imediato da casa do pai, de tudo aquilo que ele vivia na casa do pai e de todas as coisas que ele possuía na casa do pai. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me faz ter esperança. Nós precisamos encher a nossa memória das experiências que nós já vivemos com Deus e que em algum momento da nossa vida vai fazer completa diferença para que a gente não caia, ou para que a gente não ceda às limitações, ou para que a gente vença as batalhas mais difíceis que a gente possa atravessar. Nós precisamos encher as nossas memórias daquilo que nos faz ter esperança, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Eu gosto muito da história, e essa história é uma história verídica, do pregador Charles Spurgeon. Quando ele vai na casa de uma mulher em uma fazenda orar por ela. Essa mulher estava em estágio terminal. E ele chega na casa dessa mulher, essa mulher foi empregada doméstica a vida inteira, viveu uma vida muito humilde, muito difícil. E quando ele vai começar a orar com essa mulher, ele olha ao lado da cama e ele percebe que existia um quadro, e ele olha para aquele quadro, ora pelaquela mulher, e quando ele termina de orar, ele pergunta para ela, por que você vive assim? Por que você viveu assim? Por que sua vida foi assim? E ela diz para ele, olha, porque essa é a vida que eu tive para viver. Essa é a única forma que eu tinha de viver, é a vida que eu tive, é a vida que eu recebi. E ele pergunta para ela se ela sabe o que está escrito naquele quadro pregado na parede. Ela diz para ele que não, que aquele quadro foi uma lembrança que ela recebeu da pessoa que foi o seu patrão por toda a vida. E quando ele estava próximo da morte, ele entregou para ela aquela folha, ela achou a folha muito bonita, mandou colocar uma moldura e pendurou na parede. E ele disse para aquela senhora, minha senhora, aquilo se chama testamento. Tudo que aquele homem possuía, e era um homem muito rico, ele deixou para a senhora. Terras, fazendas, bens, ele não tinha nenhum parente, então tudo passou a ser seu. Aquela mulher, ouvindo isso por alguns minutos, infelizmente veio a falecer. Ouvindo que possuía todas as riquezas daquele homem, aquela mulher, infelizmente, veio a falecer. Sabe, irmãos, às vezes nós agimos como essa mulher. A Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento. 33 mil versículos, 8 mil promessas. E às vezes nós esquecemos disso tudo
Vivemos como se não soubéssemos de nada, como se o Senhor não tivesse nos prometido nada. Vivendo uma vida muito amargurada, muito angustiada, entristecida, quando nós poderíamos viver uma vida completamente transformada, renovada, experimentando o novo todos os dias, se nós entendêssemos o quanto nós somos preciosos para Deus e nos mantêssemos firmes na presença do Pai. Nós precisamos nos lembrar do caminho de volta. Ou melhor, a gente tem que entender que a gente não precisa jamais sair da presença do Pai, porque não há lugar melhor para se estar do que na presença do Pai. O pastor, ele deixa 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida, mas o pai, ele não deixa o filho mais velho para buscar o filho mais novo. Vocês já perceberam isso? Porque a ovelha, ela se perde, porém o filho escolhe se perder. Quem se perde precisa ser encontrado, mas quem sai, ele sabe o caminho de volta. Então, ele precisa de voltar para a casa do Pai. O tempo está passando. Já não temos mais tempo para brincar com coisa séria. O Pai, ele está de braços abertos. Ele jamais vai esquecer dos seus filhos. E por mais que a gente não consiga visualizar, ou por mais que a gente não consiga avistar, a Bíblia vai dizer que quando esse filho ainda estava muito longe na estrada, o Pai já o avistou. E já foi ao encontro desse filho. O pai não espera o filho vir ao seu encontro, o pai já antecipa o encontro, porque nós somos tão preciosos para ele, porque ele nos ama tanto e porque ele nos quer por perto. Sabe, irmãos, talvez isso possa parecer duro, eu não sei qual tem sido a realidade de cada uma das pessoas que estão aqui, eu não sei o que tem acontecido na vida de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele é conhecedor de todas as coisas. E se tem algo que ele tem dito é: vinde a mim, benditos de meu Pai. Talvez seja essa a noite em que você pode mudar toda a sua trajetória de vida. Talvez seja essa noite que você possa mudar toda a história da sua vida, todo o curso da sua vida. Talvez seja essa noite que você possa apagar todas as marcas do passado e seguir adiante ao encontro de um caminho que pode transformar definitivamente a sua história. Talvez seja hoje a oportunidade que você tem de começar a escrever uma nova história na sua vida. Ela está diante de cada um de nós. Ela está diante de uma escolha que cada um de nós precisamos fazer e de uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Eu não sei se alguém aqui está atravessando batalhas, eu não sei se alguém aqui tem passado por dias de luta, eu não sei se alguém aqui tem passado por momentos angustiantes. Mas eu sei que existe um Deus que não desiste de nós. Eu sei que existe um Deus que, seja o que for preciso, Ele está ao nosso lado, ou melhor, Ele está à nossa frente, guerreando por nós, nos ajudando, e nós podemos nos lançar sobre Ele porque Ele nos carrega em seus braços, e porque Ele nos defende de todas as necessidades que nós temos. Ele não desiste de nós. É por isso que nós precisamos nos agarrar em Jesus. É por isso que nós precisamos estar junto do Pai. Sabe, irmãos, nós possuímos um tesouro tão grande que já está nas nossas mãos. Nós já somos possuidores de coisas tão maravilhosas que o Senhor já nos presenteou com todas elas. Precisamos sim ter isso em mente. Que somos amados por Deus, cuidados por Deus, defendidos por Deus. Sabe, nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos esquecer esse caminho. Nós não podemos deixar que as memórias se percam nas nossas vidas. Por experiência própria, se tem algo que mexe comigo, são as memórias de coisas que eu já vivi na presença de Deus. Sabe? E às vezes orando eu começo a falar: Senhor, é constrangedor, o seu amor de fato é constrangedor. Porque nós somos tão pecadores, nós erramos tanto, nós falhamos tanto, e às vezes até sem querer nós erramos. E o Senhor continua nos amando de uma maneira tão grande, tão genuína. Sabe, às vezes nós gastamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos com aquilo que não é edificante. Às vezes nós desperdiçamos aquilo que o Senhor tem dividido conosco. Às vezes nós falhamos e nós erramos com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Eu não sei o que é, mas nós falhamos e nós erramos. E quando nós decidimos voltar e pedir perdão, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos aceita de volta. E mais do que isso, o
o Senhor nos permite viver coisas ainda mais maravilhosas do que aquelas que nós já tínhamos vivido. O Senhor coloca anel, o Senhor coloca capa, o Senhor faz festa. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o seu amor permanece fiel. A sua fidelidade, ela não acaba jamais. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Está diante, irmão, de cada um de nós nessa noite essa decisão. Voltar para a casa do Pai, viver junto do Pai, desfrutar das coisas maravilhosas que o Pai pode fazer e realizar nas nossas vidas. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue conosco e que isso possa, de alguma maneira, transformar a sua vida. Amém? Gostaria de orar com os irmãos? Santo Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o culto não acabe aqui, Pai. Que possamos levar isso para os nossos lares, que possamos levar isso para os nossos dias, que possamos pensar nisso, Deus. Ó Pai, que essa palavra possa transformar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que essa palavra encontre morada nos nossos corações, que essa palavra encontre, Senhor, em nome de Jesus, espaço nas nossas vidas e que ela tenha o poder suficiente para transformar, Pai, aquilo que precisa ser transformado em nós. Eu oro, eu agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.